Boa noite, queridos. Graça e paz. Crianças vão subir ali também, agora. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Tito. Continuamos nosso tempo aqui no livro de Tito, refletindo um pouquinho sobre o que Paulo deseja ali para Tito e também para nós hoje, para o nosso contexto, para a nossa igreja. Tito capítulo 1. Vamos orar, falar com Deus mais uma vez antes de entrarmos no texto. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua palavra, reconhecendo que ela é capaz de transformar as nossas vidas. Ela nos ensina a um viver maduro que glorifica o Teu nome. E por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a pensar sobre este texto, a pensar naquilo que o Senhor deseja de nós e que, como igreja, ó Deus, possamos ser firmes em Tua palavra, sólidos no Senhor, em Cristo, como pedra angular da igreja e assim também vivendo como discípulos do Senhor, aquele amor que o Senhor tem para conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esses dias, umas 2 semanas atrás, que eu resolvi cortar o cabelo. Acho que os irmãos perceberam, né? Obviamente. Mas eu nunca tive uma grande oportunidade assim de falar com o barbeiro, né? Com aquele cara que estava cortando meu cabelo, sobre a fé, sobre o Evangelho. Sempre ouvi, assim, às vezes pessoas que diziam, ainda mais que aquelas pessoas que pregam o Evangelho até para poste, né? Em que a oportunidade que ele tinha de ter ali do barbeiro, o barbeiro estava ali para ele, e ele pregava o Evangelho. Ouvi de gente até que se converteu, de barbeiro que se converteu, enquanto estava cortando o cabelo de alguém e tal, e eu nunca tive essa experiência. E até estava conversando com a Giovana sobre isso, porque, assim, para mim não parecia ser algo tão fácil. Até toda vez, até lembro que, não sei se toda mulher sabe isso, não sei se para mulher funciona isso, mas barbeiro é fidelidade, né? Então você tem que ir no cara por causa da sua vida. E eu lembro que tinha a oportunidade de estar lá em Atibaia, eu sempre que ia com aquele cara, até conversava sobre algumas coisas, mas parecia que não ia. Aí aqui, novos lugares, né? Tinha a oportunidade de cortar o cabelo com um novo rapaz que eu não conhecia. E diferente das outras vezes que eu puxava o gancho, tentava trazer alguma coisa, foi ele quem perguntou, né? Você faz o quê? Eu sou pastor, né? E aí gerou uma conversa e foi muito legal. Mas o que eu achei muito interessante foi que a pergunta que ele me fez, depois de ter perguntado qual que era a minha profissão, ele me perguntou, mas você não é pastor desses aí que sai enganando a galera não, né? Ou dessas igrejas, né, que todo mundo ali sai roubando dinheiro, né? Quer alguma coisa, alguma intenção por trás. Que igreja que você é? Eu falei, não, sou da Igreja Batista, expliquei tudo para ele e tal. E a conversa foi muito boa. Mas eu acho que 50% da conversa, do tempo que durou ali o meu corte, foi eu tentando desconstruir a ideia de que nem todo pastor e nem todo crente é enganador. Facilitou porque o rapaz tinha um contexto já cristão, ele falava que o pai dele, falou para mim, que o pai dele também era pastor da Assembleia de Deus e que também não era desses pastores que enganavam. Mas a conversa basicamente rodeou sobre isso. Eu não sei se você percebe isso, muitas vezes quando você tem contato com alguém que você está disposto ali a anunciar um pouco o Evangelho, ou que pelo menos você fala um pouquinho que você é cristão. A impressão que dá é que primeiro a gente tem que desconstruir o que não é, para depois apresentar o que é. E se o tempo é curto, aí fica mais difícil ainda, porque é complicado. A razão principal para isso é porque a gente vê o contexto cristão que a gente tem ao nosso redor. Seja na nossa cidade, seja na televisão, quando a gente liga, nas redes sociais, seja mundo afora. Nós vemos um contexto onde pastores, onde mestres, aqueles que ensinam, eles fazem com interesses egoístas. O Gerson comentou aqui, né, que não, está falando só dos custos, mas todos esses eventos a palavra vai ser grátis. Nem para tantas pessoas assim a palavra é grátis.
Muito pelo contrário. A palavra é muito mais uma forma de conseguir algo de você. Pastores que são manipuladores, tiram dinheiro. Não só é uma realidade só dos pastores, mas a igreja como um todo, muitas vezes a gente vê. Pessoas que de fato estão ali querendo cada vez mais enganar pessoas. Só que o que é interessante a gente pensar é que talvez você poderia dizer, não, essa é uma realidade no qual nós vivemos porque, século XXI, rede social está aí, cada vez mais as pessoas têm uma certa abertura e tal, e tal, e tal. Mas como eu já falei algumas vezes aqui, nas outras vezes que a gente estudou o livro de Tito, a impressão que a gente tem ao ler Tito é que parece que ele está falando para a gente hoje. Coisa de quase 2000 anos atrás, vivendo a mesma realidade de pessoas que desejam enganar, usando falsos ensinos, usando o palanque da igreja, usando o nome de Cristo, usando a palavra de Deus para ensinar a fim de ser gananciosos e terem coisas para si. Como a gente já conversou aqui, Paulo ele nos diz no começo lá do versículo 5 que a razão dele ter deixado Tito em Creta, na cidade de Creta, é para que ele colocasse as igrejas ali nas cidades em ordem. E por isso ele deveria formar primeiro os presbíteros ali da igreja. Então, o foco no todo é uma igreja bem ordenada, uma igreja saudável, uma igreja que está caminhando para aquilo que Deus deseja para ela. E agora Paulo vai então tratar daquilo que também era um problema que acontecia, e acontecia muito diante dessa realidade do evangelho crescendo. Então, como grande ideia, também eu digo ali que uma igreja em ordem não deve permitir falsos ensinos de homens maus que levam à doença da fé. Vamos caminhar versículo por versículo aqui, por mais que a gente não lê o texto, vamos olhando versículo por versículo e pensando o que este texto nos ensina. Primeiro ele começa dizendo o seguinte, versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. A primeira coisa que ele começa dizendo aqui para a gente é o porquê. E obviamente essa palavra porquê, ela não começa uma frase sem ter alguma coisa que aconteceu antes. Ela é a base para alguma coisa. Por isso que a gente olhou os versículos 5 a 9, o texto anterior, em que Paulo diz que Tito deveria instituir os presbíteros com essas virtudes. E a gente até conversou na semana passada que uma obra excelente requer homens excelentes. E por isso, então, que Paulo fala para Tito que ele deveria escolher estes presbíteros e desta forma. E aí Paulo começa dizendo para a gente uma das razões do por qual estes homens deveriam ser dessa forma, que é o que ele vai dizer no versículo 10. Porque existem muitos. Você deve se preocupar com o caráter do presbítero, você deve se preocupar com a atitude, com o desejo, com o coração daqueles que lideram a igreja, porque existem muitos, e muitos. E ainda Paulo vai dizer, especialmente os da circuncisão, alguns certamente que eram cristãos, que tinham se convertido, mas ainda a realidade do judaísmo, e que estavam agora mesclando todas essas coisas e levando para um falso ensino. E Paulo vai dizer, existem muitos, especialmente da circuncisão, que primeiramente são insubordinados. É interessante que se você olhar o texto anterior, uma das palavras que você vê ali quanto à realidade de não se irar facilmente, não se irritar facilmente, pode ser visto também como alguém que, pela sua irritação, se coloca como soberbo, como alguém acima de qualquer outra coisa. Exponha isso porque ele não é subordinado a ninguém. E Paulo vai dizer, então, em contraste a esses homens, a esses presbíteros bem qualificados, ele vai dizer que os falsos mestres, eles não se submetem a ninguém. Porque o rei de si mesmo são eles. Eles vivem para si, não se submetem à palavra de Deus, não se submetem ao próprio Deus, e nem quem seja qualquer autoridade que esteja sobre ele. São homens que ensinam coisas sem sentido. Ele vai dizer, eles falam coisas sem sentido, são faladores. E falam coisas vazias, vazias de sentido, vazias de esperança, simplesmente vazias. Queridos, eu sei que a gente está falando de Tito, e Paulo está dizendo aqui,
Mas é qualquer oportunidade que você vê aí, qualquer pregador que não ensina com clareza o que a palavra de Deus diz, se enquadra naquilo que Paulo está dizendo aqui. São tantos que muitas vezes falam coisas vazias e esperanças vazias, que muitas vezes focam no ser humano e só no ser humano, com o objetivo de levantar a bola e só isso. A gente conversou um pouquinho na EBD sobre o livro ali chamado Ego Transformado, em que, se os irmãos se lembram bem na EBD, uma das ideias do autor, do Timothy Keller, ele vai dizer ali no texto de 2 Coríntios, para que nós não nos enchamos de orgulho. A ideia é realmente como se fosse um órgão dentro do corpo que ele vai se expandindo e crescendo e enchendo. Como se você estivesse enchendo uma bexiga. Só que ao mesmo tempo você vai enchendo de nada, de coisas vazias. E uma hora, murcha, porque não se sustenta. E Paulo está dizendo para a gente que estes homens ensinam da mesma coisa. Ensinam coisas vazias que muitas vezes te colocam nas alturas, mas não te sustenta. Falam que você é especial, falam que você é o centro do coração de Deus. E isso não é o que as Escrituras ensinam. E aí você se sente alguém totalmente especial, que vive uma vida do jeito que você deseja, mas queridos, isso não sustenta. Isso nos leva para longe de Deus e é vazio e sem sentido. E o terceiro aspecto que Paulo começa dizendo para a gente aqui também é que diante disso eles enganam os outros. Lembro de uma frase do Alexandre Mendes, o Sacha, que é uma frase assim fantástica, que ele diz que o problema do engano é que ele engana. E esses homens fazem isso. Eles enganam. E são muito bons. São muito bons de fazerem, porque têm capacidades, têm oratória, têm o seu estilo, o seu jeitão de espiritualidade, que muitas vezes fazem o quê? Enganam. E porque nós, muitas vezes, temos um coração que deseja ter o nosso ego inflado, deseja ouvir coisas aparentemente bonitas, podemos cair também neste engano. Queridos, o problema é esse no final das contas. Paulo afirma aqui tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente pode perceber que no fim são questões de sutilezas. Satanás, ele nos engana, porque ele não nos engana porque ele expõe para a gente certamente quais são os problemas de uma vida em pecado. Mas ele vai contando mentiras que vai nos enganando e que muitas vezes nós vamos achando bonito aquilo e o nosso coração vai sendo levado ao ponto de que em algum momento nós somos destruídos. E às vezes nós podemos achar que falsos mestres, que aqueles que vão ensinar contra a palavra de Deus, são homens extremamente perversos. Sim, são. Mas não aparentam ser. Que parecem ser homens que de fato, como se fosse o próprio capeta, com um rabo aqui, com um chifrinho e pronto. Mas muitas vezes são homens aparentemente legais, que apresentam uma prosperidade nessa terra, que até mesmo aparentam viver uma prosperidade nessa terra. Só que o que é interessante é que quando Paulo está dizendo isso, provavelmente ele está dizendo que este contexto desses homens não são de homens lá fora que estão anunciando essas coisas, mas certamente de pessoas dentro do contexto da igreja que estão ensinando essas coisas. E esse que é o problema. O problema dessas sutilezas, desses homens insubordinados que falam essas coisas bonitas, mas vazias e sem sentido, e que enganam, é porque muitas vezes aparentam uma piedade, mas no final das contas, o que existe é uma falsa piedade. Parecem homens bíblicos, amorosos e misericordiosos, que na verdade no final das contas querem te abraçar, mas vão contra o que a palavra de Deus ensina. E principalmente pessoas que mostram que Cristo não é suficiente, quando nem muitas vezes cita Cristo em suas pregações. E Paulo vai afirmar que estes homens precisam ser calados. Olha só o versículo 11. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro.
Estes homens não podem ter nenhum tipo de palanque dentro da igreja. Obviamente que Tito não conseguiria silenciar por completo aqueles homens que estão fora da igreja. Se nós ainda pensarmos, como a gente mencionou aqui, que parece que a gente está falando da realidade nossa hoje, obviamente a gente é incapaz de silenciar falsos mestres que estão ensinando nesse negocinho aqui. O máximo que você pode fazer, se você quiser, é denunciar na rede social, mas você não vai impedir um cara de fazer isso. Agora, certamente esse homem não deveria subir aqui. Certamente esse homem não pode dar autoridade para que, diante da igreja, no contexto da igreja, ensine aquilo que a palavra de Deus não ensina. Principalmente porque Paulo continua no versículo 11 dizendo que estes homens devem ser silenciados ou calados, porque primeiramente eles pervertem casas inteiras. Ainda mais no contexto do início da igreja, onde, hoje a gente vê um contexto bem diferente muitas vezes, As pessoas elas já montam a igreja e a igreja começa a ser formada ali. Mas o contexto maior daquela época era que as igrejas se encontravam dentro das casas das pessoas. Então provavelmente esses falsos mestres estavam pervertendo estas mesmas casas do qual as igrejas estavam se reunindo, pervertendo estas famílias, destruindo essas famílias por conta de falsos ensinos. Porque ensinam o que não devem, com mentiras. No final das contas, a sua intenção ela é vergonhosa e gananciosa. Interessante novamente o contraste. O presbítero, aquele que deve conduzir a igreja, não deve ser alguém que ama o dinheiro. Mas esses homens são gananciosos. E olham para a igreja, olham para as ovelhas, olham para as pessoas e pensam, como eu posso tirar delas o que eu quero, o que eu preciso. Queridos, às vezes parece para a gente, graças a Deus que nossa igreja não tem enfrentado já há muito tempo falsos mestres aqui no nosso meio. Mas esses alertas precisam estar presentes porque elas são reais. São reais diante do contexto do qual nós vivemos, diante do evangelho que a gente vive aí ao redor. Eu lembro de uma certa vez que eu estava numa viagem missionária e eu fui conversar com uma senhora. Foi uma viagem missionária com o grupo do seminário. A gente foi para a cidade de Santos. E aí estava conversando com uma senhora ali e ela contou pra gente que ela não acredita mais em Deus. E ela também não acredita, pelo menos, no Deus da Bíblia. Quis saber mais, quem sabe para tentar convencer ela, para tentar conversar um pouquinho diante dessa situação. E perguntei para ela e ela me disse que foi porque o filho dela tinha sido enganado. Ela disse que o pastor da igreja que o filho estava indo, o filho era jovem, estava fazendo faculdade, citou para ele Gênesis capítulo 12, onde Deus diz a Abraão que ele deveria sair da sua parentela, da sua casa, da casa do seu pai, e ir para a terra onde ele mostraria. Alguém que usou um texto totalmente distante daquilo que estava dizendo, olhou para aquele jovem e disse, é isso que você precisa fazer. Aquele homem, aquele jovem, confiante que seu pastor, seu líder espiritual, estava o conduzindo para fazer a coisa certa. Largou a faculdade, vendeu tudo o que tinha, e ainda mais deu dinheiro para o pastor do que tinha vendido. E passou a viver da profecia daquele homem. Aquela mulher virou para mim chorando e falou, meu filho virou um andarilho. Tempo depois veio a falecer. Aquela mãe não queria mais ouvir um evangelho, uma vez que ouviu um falso evangelho. Queridos, ao nosso redor é uma realidade muito presente isso. Pessoas que estão entregando tudo, supostamente para um Deus que não é o Deus que está sendo ensinado. Supostamente por uma salvação que não é a salvação do qual a palavra de Deus ensina. Supostamente por uma graça, por uma misericórdia, por uma bênção do qual a palavra de Deus não ensina. E estes homens estão pervertendo o evangelho, ensinando o que não deve, destruindo essas casas e ganhando dinheiro em cima de pessoas. Por isso, queridos, que a seriedade quanto à escolha de presbíteros é grande.
Porque um homem de caráter ruim vai ensinar aquilo que é ruim diante da palavra de Deus e vai conduzir a igreja para viver aquilo que Deus nos agrada. Por isso que existe a necessidade destes homens e por isso que tais mestres, tais falsos mestres devem ser silenciados. Nosso mundo está cheio de falsos mestres. Falso mestre que está dentro do seu celular. Falso mestre que muitas vezes está nos livros que deseja que você compre. Falsos mestres nas músicas muitas vezes que nós ouvimos só porque é gospel, deve ser de Deus. Mas eles não podem estar aqui dentro em nenhum momento. Não podem estar aqui ensinando, conduzindo a igreja daquilo que o Evangelho não ensina. Paulo ainda continua seu argumento e ele nos diz certamente que estes homens, eles são maus, eles são de caráter ruim, existe uma falha de caráter destes homens. No versículo 12 ele diz, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Paulo afirma aqui, usando algo que um próprio homem de Creta disse. Alguns comentaristas dizem que Paulo está citando Epimênides, um filósofo daquela época, um filósofo cretense. E ele vai dizer que os cretenses são sempre mentirosos. A mentira é como se fizesse parte da sua própria vida. São feras terríveis porque eles devoram, eles destroem. São comilões preguiçosos. No aspecto que já desfrutaram de tudo das outras pessoas. Sabe aquela preguiça depois de comer muito? Essa é a ideia. Tiraram de tudo que as outras pessoas tinham. E agora estão desfruindo de tudo isso. Ou seja, Paulo está dizendo que, olha, não é nem eu que acho essas coisas. E, queridos, isso é uma verdade quando nós olhamos para o Evangelho ao nosso redor. De novo, a conversa que eu tive com aquele rapaz, não fui eu que falei para ele, existem falsos mestres. Foi ele quem me perguntou, você é igual a eles? Porque o mundo, no final das contas, sabe que o Evangelho é deturpado, mas não conhece um verdadeiro Evangelho. São pessoas que reconhecem que existem maldade dentro do contexto da igreja. E Paulo está nos dizendo, ao citar essa realidade, e por isso ele confirma no começo do versículo 13, este testemunho é verdadeiro. Tanto a sociedade quanto a realidade dentro da igreja são homens maus, de caráter mau, e que têm o objetivo, têm o resultado de destruir a própria igreja. Estes homens, eles devem ser silenciados. E, queridos, aqui vai um ponto que eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Graças a Deus, nós estamos num contexto onde a informação chega. O Du falou aqui, por exemplo, de logo receber a notícia do que aconteceu. Isso é tanto bom quanto ruim, né? O bom é que a gente sabe de coisas boas, mas o ruim é que a gente está saturado de tanta informação. Isso também não é muito diferente quando nós pensamos sobre as verdades do Evangelho. Nós podemos hoje desfrutar de boas pregações em qualquer momento da nossa vida. Você já pensou nisso? Você consegue ter acesso à palavra de Deus em qualquer momento da sua vida. Seja no formato que você quiser, na língua que você quiser. Talvez não que você queira, mas na grande maioria das línguas você vai ter. Mas ao mesmo tempo, a gente também é bombardeado com tanta coisa ruim. E ao mesmo tempo a gente pode estar dizendo que realmente, tá bom, ninguém aqui vai abrir a palavra de Deus e vai ensinar ao ponto de corromper as casas. Mas, queridos, talvez nós estamos dando brecha para que isso aconteça dentro das nossas casas. Eu não sei o que você tem consumido aqui. Não sei o que talvez pessoas com um falso pretexto de dizer coisas sobre Deus para você estão te ensinando. E se isso não condiz com a palavra de Deus, estes homens daqui também devem ser silenciados por você. Porque eles destroem. Ao mesmo tempo que a igreja deve ser criteriosa para que ninguém aqui assuma e ensine algo que a palavra de Deus não ensine, você pessoalmente deve ter um compromisso com a sua própria vida
para que não ouça aquilo que a palavra de Deus não ensina. Por quê? Porque, queridos, isso destrói. Paulo já disse isso quanto à realidade de que esses homens estão pervertendo casas inteiras, estão ensinando o que não devem e também têm intenção envergonhosa de ganhar dinheiro. Mas Paulo continua mostrando agora para a gente que talvez um outro grupo, não dos falsos mestres, mas talvez de pessoas dentro da igreja que estavam dando ouvido a estes falsos mestres. Olha só, continuação do versículo 13, ele começa ali, né? Este testemunho é verdadeiro. Portanto, diante de tudo isso, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Bem provável que Paulo não está falando dessa repreensão quanto aos falsos mestres, porque os falsos mestres devem ser silenciados. Mas talvez outros dentro da igreja que estão ouvindo estes falsos mestres e estão dizendo, olha, eu acho que eu concordo. Você já ouviu aqui que fulano diz? Esses falsos mestres, não, talvez não é tão assim errado. Então começando a dar ouvidos a estes homens. E Paulo está dizendo, olha, estes aí não é ser silenciado, mas é ser repreendido. Para quê? Para que eles sejam sadios na fé. Para que não sejam doentes espiritualmente falando. Para que não sejam afetados por um vírus do falso evangelho, pelas mentiras que muitos estão contando, mas que eles se permaneçam sadios na fé. Ainda continue no versículo 14, né? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. E aqui provavelmente é algo que Paulo vai tratar, que talvez é o que os falsos mestres estão ensinando. Primeira realidade de fábulas judaicas, ou lendas judaicas. Não dá para saber exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Mas talvez o que Paulo está dizendo é quanto a algumas histórias, alguns mitos que envolviam personagens do Antigo Testamento, só que não passavam de histórias inventadas. E que muitas vezes essas mentiras estavam sendo contadas como verdades e verdades das Escrituras. Em outras palavras, seria o mesmo que você adotar essas novelas bíblicas com a mesma autoridade das Escrituras. Eu lembro uma vez que uma mãe me procurou, muito feliz, muito feliz. Ela virou para mim e falou assim, meu filho está aprendendo mais da Bíblia. Filho adolescente. Eu falei, pô, que legal, né? Bom saber disso. Adolescente, ainda mais, que não gosta nem de ler. Aprender mais da Bíblia, né? Fantástico. O que ele está fazendo? Está lendo uma devocional, né? Ele está fazendo, sei lá, algum plano de leitura bíblica. Ele gastou um tempo do dia dele fazer isso. Não, todo dia a gente assiste novela. Da Record. Na época, acho que ele estava assistindo... Nunca assisti, mas acho que foi Reis, alguma coisa assim. E aí a mãe estava feliz, porque o filho estava conhecendo da Bíblia. Quer dizer, eu não vou demonizar tudo e qualquer coisa nesse sentido. Talvez pode te ajudar a enxergar, né, a ver um pouquinho, que seria um pouco do contexto. Mas nós precisamos tratar essas histórias como histórias e nada mais. Não dá para você sentar na frente da televisão e dizer, estou sendo edificado porque a palavra de Deus está sendo pregada. É uma história. Nós precisamos voltar ao bom e velho livro, a ler ele e pensar sobre ele e refletir sobre ele, porque é ele que nos ensina. Não só essas fábulas, Paulo também diz assim que esses homens estão ensinando mandamentos de homens, mandamentos de gente que se desvia da verdade. Ordenanças que levavam principalmente a um contexto de um legalismo e não a verdade, que levavam o homem a crer na sua própria salvação, no seu próprio merecimento, ou que traziam culpa a essas pessoas porque se viam incapazes de cumprir todas essas coisas para ser salvos. São pessoas que acreditavam que no final das contas, se eu chegasse diante de Deus, Deus diria, olha, você foi muito bom, você cumpriu todas as coisas, todas as regras que a igreja te disse que tem que crer, que tem que fazer. Por isso você vai ser salvo. E obviamente são ordenanças que homens criam sem base bíblica ou distorcendo a base bíblica, negando a Cristo, negando a graça, negando o pecado, negando a misericórdia de Deus. São pessoas que ensinam aquilo que é distante da verdade, distante da história da salvação,
distante das verdades das Escrituras. Agora, queridos, como nós sabemos? Como eu sou capaz de saber que são mandamentos de gente que se desvia da verdade? Como que você é capaz de saber que talvez aquilo que eu estou ensinando aqui, eu estou aqui ensinando para os irmãos, é um mandamento partindo do meu coração e que talvez possa ser distante da verdade? Como você é capaz de saber isso? Está aí na sua frente. Você precisa saber isso aqui. Ouvi uma certa vez, não sei se é verdade, não fui atrás também para saber se é verdade, mas ouvi dizer que para alguém de fato reconhecer uma nota falsa, ela precisa saber a nota verdadeira. Ela precisa conhecer muito bem uma nota verdadeira para saber que aquela nota é falsa. Assim como nós precisamos conhecer as verdades do Evangelho, para que sejamos capazes de dizer que isso é falso. Se você não conhecer as verdades do Evangelho, alguém vai dizer para você e você vai acreditar. Por isso que Paulo está dizendo, olha, no nosso contexto, talvez aqueles irmãos que estão dando ouvidos a estas pessoas, que talvez tenham chegado falsos evangelhos, talvez você ouviu falar que tal pessoa começou a ouvir fulano na internet e está sendo influenciado por ele. Talvez por outros pastores, por livros que são ensinados. Paulo vai dizer que estas pessoas devem ser repreendidas com muita severidade. Obviamente, não que nós chegamos com os dois pés empurrando essas pessoas, chutando essas pessoas para que elas estejam longe do nosso meio. Não é isso. Mas essas pessoas devem ser repreendidas para que elas voltem a ser sadias na fé. Que elas reconheçam que isso está levando elas para longe do Evangelho. E esses mandamentos de gentes que se desvia da verdade, Paulo nos mostra um pouco nessa realidade no versículo 15, em que ele vai dizer que para os puros tudo é puro, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Olha só o versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que Paulo deseja nos ensinar aqui é algo que Jesus constantemente contra os fariseus ensinou. Por exemplo, Mateus 15, versículos 10 e 11, ele diz o seguinte: e convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. Isso foi um escândalo para as pessoas ali, principalmente para os fariseus, os judeus ali. Porque diante da lei, se ele encostasse em alguma coisa impuro, isso o tornava impuro. E Jesus está dizendo, olha, não é o que você bota para dentro que te torna impuro. Mas é aquilo que já está dentro do seu coração, que o te torna impuro. E é demonstrado quando é colocado para fora. Paulo está nos mostrando aqui, provavelmente, que um dos aspectos desse legalismo que estava ensinando esses mandamentos de homens envolviam questões práticas como não tocar, não vestir, não beber, não comer, mas que não era aquilo que de fato purificava. E Paulo está dizendo, olha, para os puros, todas as coisas são puras. Ou seja, a partir da realidade que o que importa é uma coisa do coração que molda a maneira como nós vivemos. Que molda, sim, como nos vestimos, o que tocamos, o que bebemos, o que comemos. Ou até mesmo como vestimos, como tocamos, como bebemos e como comemos, toda a motivação por trás. Se o nosso coração é purificado por Cristo, estas coisas são moldadas. Assim, todas as coisas são puras para os puros. Mas para os impuros, para aqueles que não têm um coração transformado, para aqueles que não creem em Cristo e são incrédulos, Paulo vai dizer que nada é puro, uma vez que seu coração não foi transformado. Tanto é que ele diz, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tanto aquilo que os condena já não os condena mais. A consciência que deveria afirmar a eles que eles estão errados, ela está totalmente corrompida neste aspecto e não afirma a eles o seu próprio erro, a sua própria culpa. E eles acham que estão fazendo o que é certo. Por isso que Paulo vai dizer que estes homens, esses mandamentos,
não devem ser ouvidos pela igreja. E no fim, Paulo vai afirmar no versículo 16 que estes homens são hipócritas. Olha só o versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que o fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por qualquer boa obra. Esses falsos homens, esses falsos mestres devem ser silenciados, porque o que existe neles é uma falsa piedade. São homens que afirmam conhecer a Deus. Afirmam talvez conhecer a Deus por terem experimentado experiências sobrenaturais. O cara foi até o inferno e voltou. O cara conseguiu transcender alguma realidade espiritual que nem todo mundo consegue. E ele afirma conhecer mais a Deus do que você. Mas é interessante que Paulo diz que isso é mentira, porque eles negam conhecer a Deus por meio do que fazem. Por isso, queridos, que Paulo primeiro disse, para que uma igreja em ordem precisa de presbíteros qualificados. Porque o que importa não é o que você conhece sobre Deus, pelo menos não o que você conhece intelectualmente e o que você diz conhecer. O que importa é o que você mostra sobre o que você conhece sobre Deus. O que importa é o que a sua vida diz sobre o que você conhece e o quanto você conhece sobre Deus. Por isso, queridos, que Paulo toca em temas que não envolvem necessariamente capacidades ministeriais, mas que envolvem coisas de caráter, de vida, porque uma vez que eles conhecem a Cristo, a graça os transforma. A graça os transforma para viver uma vida excelente, uma vida à imagem de Cristo Jesus, parecidos com Cristo Jesus. Porque falsos mestres, falsos homens que ensinam um falso ensino, eles afirmam conhecer a Deus, afirmam uma espiritualidade, afirmam uma certa piedade, mas eles negam pela maneira como vivem. Existe hipocrisia. E assim Paulo então termina dizendo: é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. São homens que não devem liderar a igreja. São homens que não devem ser ouvidos por nós. São homens que não devem seguir, não devem ter nenhum tipo de apreço por nós. Porque são homens que pervertem as verdades das Escrituras. Queridos, novamente, eu não sei o que você tem consumido quando diz com relação àquilo que você aprende da palavra de Deus na sua vida, no seu dia. Mas eu queria talvez te dar uma sugestão prática. Certamente, como eu mencionei no começo, nossa igreja há anos talvez não tenha falsos mestres aqui. E a igreja deve ter o cuidado constante para que de fato aquilo que está sendo ensinado condiga, seja de acordo com a palavra de Deus. Até mesmo se um dia for eu, os outros líderes ou qualquer um que vier. A igreja precisa estar preocupada com isso. Mas ao mesmo tempo a igreja também precisa estar preocupada no nível pessoal. Talvez até mais preocupado nesse sentido. Hoje, falsos mestres entram de forma sutis em nossas casas, por redes sociais, pelas músicas que nós ouvimos, por até mesmo livros que nós lemos. Não sei o que você tem consumido quanto a isso. E a aplicação prática que eu gostaria de sugerir para você é, antes de fazer qualquer coisa que você tem dúvida, pergunte. Pergunte para alguém mais sábio, mais experiente, talvez conheça mais da palavra de Deus e diga: eu estou ouvindo desse pregador aqui, tem aparecido para mim nas redes sociais, ouvi uma outra coisa, ele parece até falar legal, tem um pianinho por trás, vai ficar bonito o que ele fala até. Mas é legal mesmo? É bom o que ele está falando? Me ajuda aqui a entender. Eu ganhei esse livro aqui de devocional. Não é nem café mais, porque café é caro, né? E aí,
ganhei ele aqui para ler. Todo mundo está lendo, né? Então eu vou ler também. Será que é bom? Se você não sabe, pergunta. Mas não deixa ser levado por qualquer influência, por qualquer falsos mestres, por uma teologia fraca, errada, que vai longe do que a palavra de Deus ensina. Queridos, graças a Deus, hoje nós temos pessoas muito boas que ensinam. E ensinam coisas excepcionais para nós a qualquer momento sobre quem Deus é, sobre a vida cristã, sobre a experiência cristã. E nós temos que consumir, sim, com muita vontade e alegria, mas sempre com muita cautela. Porque uma igreja em ordem, ela não deve permitir falsos ensinos de homens maus que levam à doença da fé. Não sei o que você tem consumido, mas talvez você está vivendo uma doença na sua fé. Vivendo porque existe um vírus que tem te contaminado. E você está vivendo longe de Deus. Um distanciamento de Deus, porque não tem o conhecido de forma verdadeira e prática. Que você pense sobre isso, que reflita sobre isso. E que nós, como igreja, nos mantenhamos cada vez mais firmes na palavra de Deus, preservando a palavra dela sobre nós, sobre o ensino, como a nossa autoridade única e somente sobre a igreja. Vamos cantar, encerrando nosso culto, em resposta a essa alegria que nós temos em Cristo Jesus.